Um salve a todos, tudo firmeza com vocês? Eu sou Alan Luvart e aqui dou início em mais um Rex Views. Hoje o trampo é esse aqui, ó, Death Compendium do Past Side. Um trampo muito bom e que na real me traz diversas lembranças do início da década de 90, onde naquele tempo, de fato, o underground era underground. Não que hoje não seja, tem todas as suas diferenças, relacionada hoje tem os prós e os contras, e eu vou falar desse trabalho aqui, um trabalho muito bom, depois da nossa vinheta. É isso aí, meus amigos. Hoje o trabalho, como disse a vocês, é o Death Compendium do Past Side aqui na minha mão. Um trabalho que ficou, digamos, sensacional. O Past Side, que para quem não sabe é uma banda que foi formada em 1990. Teve em sua discografia, né, em seus trabalhos lançados, não teve muita coisa. Tem uma demo, a Infestation of Superlated Anal Verrucose, que é uma demo de 1992, e a demo de 1993, a Festering Tumors of Cancerous Decay. A banda também teve uma mudança de nome, se passando a se chamar Cauterization em 1994. Lançou também um trabalho como Cauterization, que é o Emanations from Repulsive Wild Stories, de 1994. Uma banda que, poxa, como eu disse no início do vídeo, me traz recordações daquele tempo de receber demo tape, cassete, por carta registrada. E nós recebíamos muito, eu e meus amigos na época, o Flammarion, e principalmente o Afonso da Metal Maniac, um grande amigo de infância. A gente até fazia meio que uma competição para ver quem recebia mais material. Mas o fato é que quando eu recebia, ele também saía na vantagem. E quando ele recebia, eu também saía na vantagem, né? Porque a gente pegava aquele processo, pegava as demos, tirava xerox das capinhas, comprava uma BASF ou uma TDK, que era até mais barato do que a BASF, e gravava montando então a nossa demo tape. Então foi muito legal essa época, uma época de descobertas valiosas de bandas da nossa cena underground. Isso é muito interessante. Vale até ressaltar aqui algumas bandas daquela época, que realmente não tem como não deixar de falar nessas bandas. O Menstrual Garbage, Noise in Hell, o Nojo, do meu amigo Fábio, uma das primeiras, se não a primeira banda de death metal, né, do Fábio Chamache, né, uma banda Nojo. Tinha também o Execration, do meu amigo Ratinho, e já não sei nem mais onde anda o Ratinho, o Necrolust, Visceral Damage, Necropulse, do Eduardo, uma banda muito boa, Mephistófeles do Rio, o Behemoth de Barbacena, para mim é o real Behemoth, uma grande banda. Até hoje tenho as demos, pelo menos as do Behemoth de Barbacena eu tenho. Já não sei nem se roda mais, né? Porque muitas demos naquele tempo foi perdida com o tempo e minhas diversas mudanças de residência. Bestial Atrocity também, né? A gente pode colocar toda aquela cena, aquelas bandas de Piracicaba, toda aquela turma muito legal. Então foi um tempo mágico, vamos dizer assim, no underground no início dos anos 90, finalzinho dos anos 80 a início dos anos 90. O próprio Masturbator, que recentemente lançou seu first álbum, muito legal. Então são bandas assim que a gente deve muito respeito. E poxa,
a grande diferença do underground hoje do underground que ficou lá para trás, eu falei dos prós e dos contras, né? A euforia de pegar um material naquele tempo era bem maior do que hoje. A gente pegava aquele material em mãos, nossa, a gente ficava de boca aberta. Poxa, peguei esse material, que legal e tal. A própria demo por exemplo, do Black Penis, quando eu peguei com o próprio Evandro, o já falecido Evandro, né? Tinha toda aquela coisa de, ó, vou te passar essa demo, mas não passa pra ninguém. Então tinha todo esse tipo de coisa. Muito legal. Então ali o underground realmente era underground. Conhecia quem estava no meio dele. Não era fácil pegar materiais. Hoje é bem mais fácil pegar materiais. Então parece que a coisa passa desapercebido, né? Parece que não tem aquele valor. Essa é a parte que eu dou valor hoje, que é o Pro. O fácil acesso de você adquirir os materiais underground. É muita coisa, é muita informação de bandas underground. Diferentemente de décadas atrás, que era muito difícil. Então a gente acabava dando mais valor aos materiais que a gente adquiria. Bom, lógico também que eu não vou ficar romantizando aquela época só porque eu vivi aquele início, não. As coisas eram bem difíceis para a gente conseguir material. Então a gente penava muito. Principalmente eu, que era um moleque muito sem grana, tinha às vezes que ficar fazendo bico para comprar tape para gravar, enfim. Eram épocas difíceis, até pra gente poder conhecer uma banda. Então não vou ficar aqui romantizando aquela época, porque hoje a acessibilidade de pegar os materiais no underground é muito grande. Mas para quem sabe viver o underground hoje em dia, é um prato cheio. A gente consegue encontrar bastante variedades de estilo, bastante coisa e bandas extremamente brutais. E naquele tempo o Pesticide foi uma delas. Eu lembro até hoje que eu recebi uma das demos e meu amigo Afonso recebeu a outra demo, né? E quando a gente escutou aquela sonoridade com aquele baixo, só baixo, bateria e vocal, a gente ficou meio, caramba, estranho essa musicalidade, esse jeito. Não, mas a gente acabou muito bem sacado mesmo. Um baixo bem cavernoso, com distorção. E poxa, a gente acabou, assim, sabe, chapando naquilo. Falando, poxa, muito legal. Um lance bem curioso, estranho, mas diferente e muito bem sacado. E é lógico que hoje a gente pega o Death Compendium aqui na minha mão. E logicamente que hoje a musicalidade, a sonoridade não tem nada a ver absolutamente com aquilo que ficou lá para trás. Mas mesmo assim, são pérolas, né, a gente pode dizer. E aqui nesse trampo, além de ser o first álbum da banda, o Death Compendium, a gente também tem 2 bônus, que são duas demos. E depois eu vou falar para vocês. No momento, a gente vai dar uma sacada legal na sonoridade do Pesticide, beleza? Solta o som. Meus amigos, como a gente pôde dar uma sacada aí, um excelente trabalho, né, o Death Compendium, tá aqui em minhas mãos. Esse trampo, ele abre com a Emanations from Repulsive Wild Souls, que
que é um título de uma faixa não creditada da época, entende? E também o título da demo de 1994, esse título. Quando a banda deixou de ser Pestilence para assumir o nome de Cauterization. É bem interessante. Uma intro que prepara bem o clima para o início da segunda faixa, que é a Gutted and Burned Alive. Uma faixa mais contida, que me fez lembrar assim, uma atmosfera bem do Obituary, do clássico, né, Slowly Rot. Uma faixa onde notamos a excelente produção desse trabalho, que tem uma linha de baixo bem podrona nessa faixa, muito boa a faixa, muito boa mesmo. Jurisprudence of Carnage é a terceira faixa, uma pegada mais rápida, uma pancada com riffs bem consistente, também uma faixa muito boa, muito legal. A próxima faixa, que é a The Final Rest, é outra pancada. De uma forma geral, as faixas desse álbum são bem curtas e diretas, porém tem técnica e assim, são faixas muito bem compostas. Aquele mesclado de faixas rápidas, com técnica, peso, são faixas muito boas. Um álbum é um trabalho muito bom. E vai trilhando pelos estilos de bandas como Napalm Death. Destaque também para as linhas de vocais de Marcus Jr. Uma linha de vocal que curto muito o time de vocal do Marcus Jr. Drowning, Hipoxemia é um exemplo, uma faixa de um direcionamento musical bem pesado, correto? E técnico, e direto com aquela pegada de riffs, tipo grind, onde as composições são mais curtas e toda aquela flor do death metal tradicional, né? A gente nota aquela mescla bem interessante. Behind the Quartering é a sexta faixa, uma pegada estilo Carcass, Napalm Death, faixas diretas, são faixas diretas, pesadas, com vocais distorcidos, uma faixa que muito boa, que alterna ali entre momentos cadenciados e momentos rápidos. Muito legal essa faixa, a faixa muito boa. A faixa seguinte, a Napalm, tem um início de riffs bem pesados e uma linha de vocal que curto muito. O vocal realmente é um vocal muito bom do Marcus Jr. É uma linha de vocal bem próxima assim, do vocal do Martin Van Drunen, para ser mais exato, né? Mas bem técnica, né? Muita técnica. Legal, continua. Acadêmico, Degree of Imperfection, é mais uma pancada do álbum. Realmente é mais uma pancada, uma faixa curta, pesada e um bom direcionamento musical nessa faixa, muito legal. A nona faixa, Generalize Hypoxia, tem um trampo de bateria bem legal. Trata-se de uma faixa mais rápida e bem mais direta, mas sem deixar de ter aquelas variações musicais que eu tanto gosto nas músicas. Isso tudo em apenas 1 minuto e 50 de som, bem legal. Superated Tungescent Necrosis, Cauterization, é uma releitura da quarta faixa da demo, Emanations from Repulsive Wild Sorrows, de 1994, a demo de 1994, quando a banda passou a se chamar Cauterization. É uma faixa muito boa com uma pitadinha de Morbid Angel em seu andamento musical, bem legal. E finalizando o trampo, esse álbum de estúdio, a 10ª faixa, Hypovolemic Shock, uma espécie de intro bem curta e direta, que encerra esse álbum Death Compendium com uma enorme competência. Tá aqui na minha mão, um trabalho muito legal, muito bom. Mas vocês acham que só fica nisso? Não, não fica nisso. Essas faixas que eu mencionei são as faixas do álbum de estúdio. Tem também os bônus. Tem a demo, ensaio Emanations from Repulsive Wild
Sorrows, de 1994, como bônus, com toda aquela sonoridade suja, ríspida, que tanto adorávamos colocar aquela cassete em nossos 2 em 1, 3 em 1 para quem tinha na época, ou no nosso toca-fita, né? Para curtir aí o dia inteiro, é assim que a gente fazia. E ainda me recordo, era uma baita felicidade quando o carteiro passava e deixava aquele pacote com alguma cassete, como eu já mencionei. É uma ótima fase que passou e não volta mais. Essa é a parte que eu sinto saudade daquele tempo. E a formação do Pesticide é aquele famoso duo, né? O Marcos, como o Marcos Violator, faz o baixo e vocal, e o André, que faz a bateria. Esses dois, então, desde o início dos anos 90, vem presenteou a gente com aquelas demos da época, com a demo também com Cauterization e recentemente com Death Compendium. Muito legal. O Marcos Júnior, né, que já tocou ou toca no Lone Hunter, tocou no Masturbator, muito legal. E aquele momento onde apresento para vocês, onde mostro para vocês toda a parte gráfica desse trabalho. Tá aqui na minha mão, vem com um obzinho, vou mostrar o ob para vocês. Tem as duas capinhas aqui, ó, das demos, as demos que vieram como bônus nesse trabalho. Demo do Pesticide, aqui Cauterization, algumas informações, fotinho da banda. Esse aqui é um trabalho que saiu pela Arsenal Distribution, a Sacramental Records e a Black Heart. Black Heart do meu amigo Vedder. Um grande salve para você, Vedder. E um muito obrigado pelo envio desse material. Realmente muito grato, material de uma qualidade musical muito boa. Aqui, ó, Black Heart, Sacramental, Arsenal, novamente. Mostrar a mídia para vocês. Na mídia. A parte interna, arte bem legal, posso dizer que é uma arte muito bonita. Mostrar o encarte. Aqui a capa. Outra capa com foto dos membros. Letras bem legíveis, né? Por sinal, tomado bastante cuidado aqui para colocar as letras para ficarem legíveis. A parte do meio, informações. Bem legal essa foto. Aqui tá em mãos o trabalho gráfico do Pesticide. E ficou muito legal, muito bem feito, todo o layout. Aqui em mãos. Você curte um conteúdo de música extrema do nosso underground? Vou te dar uma dica. Ó, descrição do vídeo. Programa Power Trash Death Online do meu amigo Reinaldo Secret Steel. Um excelente programa, tá aí na descrição do vídeo o link, dá uma sacada lá. Recentemente aí tem toda a cobertura do Setembro Negro, vocês vão curtir muito bom os vídeos. Tem o Steel Underground Live também, entrevistas. Dá uma sacada, vocês vão ver o que eu tô falando. Aí mais um recadinho para vocês que ainda não conhecem. Portal da Lucifer Rex. Descrição do vídeo, tem o link, acessa. É muita novidade, diversas sessões para você que tanto curte a música extrema. Vai lá, dá uma sacada. Tem news, resenhas, tem uma pancada de coisa legal para você que curte o underground e música extrema. Dá uma sacada. Vai lá, clica. Programa Power Trash Death Online, canal do meu amigo Reinaldo Secret Steel e o portal da Lucifer Rex.
ambos aliados juntamente aqui com o canal da Black Seal Productions, beleza? Então não esquece, dá uma sacada lá. E mais um ano passando. E eu tenho uma promoção para vocês. Vocês estão a fim de ganhar essa camiseta aí, ó? Camiseta Lucifer Rex, camiseta do nosso parceiraço aqui da Black Seal. Se tiver a fim de ganhar, é muito simples. Basta se inscrever no canal e compartilhar qualquer vídeo do canal. Qualquer vídeo compartilhado no Facebook. Vai lá e compartilha qualquer vídeo. Marque 3 amigos, beleza? É só isso que vocês vão ter que fazer. Combinado? Se inscrever no canal e compartilhar qualquer vídeo no Facebook marcando 3 amigos. Em janeiro vai sair o vídeo de melhores álbuns de música extrema nacional pela Lucifer Rex, de minha parte, lógico, como redator da Lucifer Rex. E o resultado vou mencionar nesse vídeo, no início, no comecinho de janeiro, beleza? Tá ok? Então não perde tempo não. Se inscreva no canal, compartilhe qualquer vídeo e marque 3 amigos no Facebook, beleza? E você vai estar concorrendo a esta camiseta, novamente aí, ó. Belíssima camiseta da Lucifer Rex, mais CDs brinde. CDs surpresas vindo de brinde. Então não perde tempo não, hein? Vai lá, aproveita a promoção, beleza? E aqui vou ficando nessa, concluindo mais um Rex Views com essa bandaça aqui, ó, Best Side Death Compendium. E novamente agradecendo ao meu amigo o Véder Ferreira, Blackheart, pelo envio do material. E não se esqueçam, hein? Dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso é muito importante. O trabalho aqui continuar, beleza? Então é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo.